Fala moçada, tudo certo? Eudes aqui falando. E para continuar o conteúdo de equilíbrio químico, a gente vai falar hoje sobre o equilíbrio iônico, tá? Que segue algumas regras parecidas com as anteriores e tem algumas particularidades. Bom, o equilíbrio iônico é um caso particular do equilíbrio químico, porque ele vai levar em consideração o comportamento dos íons em solução. Ou seja, vamos continuar tendo reação direta, reação inversa, reagente, produto, mas aqui é o comportamento apenas dos íons. E, particularmente nesse conteúdo, se estuda bastante os ácidos, as bases e os sais em uma seção mais particular, que é o produto de solubilidade. Mas para esse comportamento iônico padrão, se utiliza muito ácido e base, tá? E lembrando que esse equilíbrio químico é sempre medido pela constante de equilíbrio e pelo grau de equilíbrio. E relembrando que para o equilíbrio químico acontecer, a temperatura precisa ser constante e na temperatura sendo constante, não vão ocorrer trocas de energia com o ambiente. Quando temos trocas de energia com o ambiente, a temperatura ela se altera para cima ou para baixo. Bom, cabe ressaltar que aqui é necessário lembrar o que é um eletrólito forte e o que é um eletrólito fraco, porque isso afeta o equilíbrio das soluções, tá? Lembrando que bases fortes da química inorgânica e bases fortes já foram citadas em vídeos anteriores, tá? Ácidos e bases fortes e fracos já houve citação anteriormente aqui nas aulas e nos outros vídeos, tá? Dei uma procurada com calma, mas eu vou fazer uma citação conforme os exercícios pedirem. De qualquer maneira, no eletrólito forte, nós vamos ter espécies iônicas liberadas em solução em grande quantidade. Um eletrólito forte, ele tem 50% ou mais de moléculas ionizadas ou, né, compostos iônicos dissociados. Ou seja, mais da metade das substâncias disponíveis se transformam em íons liberados em solução. Então, a tendência da constante de equilíbrio de uma solução iônica desse patamar de força é ser mais alto que uma substância, por exemplo, moderada, que é de 5 a 50% de liberação, e principalmente superior ao eletrólito fraco, que vai ter um número de íons bem reduzido, extremamente reduzido. Vai ter um grau de liberação 100%? Não. Mas existem graus de liberação de íons de 90%, 92%, 80% e assim vai. Bom, equilíbrio iônico de ácidos e bases vai envolver, primeiro, uma solução aquosa, vai ser dissolvida em água, e nos ácidos ocorre o processo de ionização. Ionização significa que ocorre uma criação de íon a partir do ácido. Isso acontece porque nos ácidos não há ligações iônicas, são ligações covalentes, normalmente covalentes polares. Numa ligação covalente polar, nós temos só ametais, e os ametais têm tendências a criarem cargas positivas ou cargas negativas, a depender de suas eletronegatividades. No caso dos ácidos, o hidrogênio vai ser o elemento mais eletropositivo. Então, quando a água fizer a ruptura da ligação covalente dele com o ânion, esse A aqui é um ânion qualquer genérico, o ânion só vai ter ligação covalente, vai ter sinal negativo, e o hidrogênio vai se incorporar à água, se transformando em hidroxônio ou hidrônio, que é o H3 ou mais. Mas na química a gente pode chamar de H+, por assim dizer. Se estamos falando de equilíbrio químico, quer dizer que após um determinado tempo, as concentrações vão parar de mudar e as velocidades das reações direta e inversa vai ser igual. Então, o que vai acontecer? Nós teremos H+ e A-. Então, quando esses íons se separam, eu tenho a reação direta, e quando esses íons se reúnem novamente, eu tenho a reação inversa. Então, em relação ao deslocamento desse equilíbrio, tem a ver com a força do ácido.
Se o ácido for forte ou mais forte que os outros com os quais está sendo comparado, o equilíbrio é deslocado para a direita, porque um ácido forte ele tem a tendência de liberar muitos íons em solução. Então, a tendência da reação química é grande formação de íons, então a reação direta é mais favorecida. Se o ácido for fraco, é o contrário. A tendência são os íons ficarem presos na estrutura onde estavam, e aí ter pouca liberação. Isso se reflete, como eu já disse antes, no valor da constante. No caso das bases, a base, ao contrário do ácido, ela já é um composto iônico, ela já é feita de ligações iônicas. Se elas são feitas de ligações iônicas, a água dissolve, além das substâncias polares, também interage muito bem com substâncias iônicas. As substâncias iônicas são semelhantes aos construtos polares, só que em muito mais intensidade. A diferença de eletronegatividade é bem maior, porque nas bases normalmente tem o metal presente. E os metais são os elementos mais eletropositivos da tabela periódica. Então, a base é sempre um composto iônico, e quando a água interagir com esse composto iônico, ela vai liberar íons OH-. Então, o ânion é fixo, sempre OH-, e esse C é C de cátion, já que os metais criam sempre uma espécie positiva. E o raciocínio é o mesmo. Se a base for forte, o equilíbrio ele é favorecido para a reação direta, para a direita, porque quando nós temos uma base forte, a liberação de íons é muito grande. E se a base for fraca, mesmo raciocínio, a reação inversa é favorecida. Aí nós temos poucos íons liberados em solução. Bom, isso é o comportamento padrão dos dois tipos de substância, mas também existe um cálculo da constante para elas. Né? Lembrando em consideração que nós temos o Kc como referência. Quem é Kc? É a constante do equilíbrio químico para concentrações em mol por litro dos produtos e dos reagentes. Na prática, então, nós temos concentração dos produtos sobre concentração dos reagentes, ainda elevando a coeficiente estequiométrico, ou seja, balanceamento. Por exemplo, se eu tiver para os ácidos, eu vou ter o ácido HA reagindo com água, levando em consideração a água líquida, já que ela vai ser o solvente, e vamos ter aqui H+, ou H3 ou mais aquoso, com A-, aquoso também. Então, quem vai ser o Ka? Vai ser H+, concentração de H+, vezes concentração de A-, dividido por concentração de HA. A água não vai participar, porque a água líquida ela é um líquido puro. Líquidos puros são considerados solventes, então não se mede concentração molar de solvente nesse conteúdo aqui, por definição. Então, o Ka, que é a constante para ionização dos ácidos, vai ser a concentração de H+, concentração de A-, dividido por concentração de HA. Apenas fiquem atentos ao balanceamento. Se eu tiver um ácido que libera 2H+, essa concentração fica ao quadrado. Se eu tiver 3H+, ao cubo, e assim por diante. Mesmo atenção que tem que ser feita ao cálculo de Kc da aula anterior. Na dissociação é igualmente o mesmo critério, só que a parte fixa é o OH-. Então, a gente vai ter concentração de C+, do cátion, qualquer que seja o metal presente ali, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração da base inicialmente. Vamos só levar com calma essa consideração, porque a gente tem que levar a seguinte situação em andamento. Água, ela é líquido puro, não vai entrar, e o número de OHs que uma base vai ter também vai afetar. Então, se o número de OH ele for 2, vai ficar ao quadrado no expoente dele. Se for 3, ao cubo, e assim por diante.
Então, tomem cuidado, o balanceamento interfere demais nos cálculos dessas fórmulas. E nós temos ainda alguns lembretes teóricos. Primeiro, se o valor do K é alto ou vai ficando mais alto, tanto o ácido quanto a base vão ser os mais fortes possíveis. Então, existe uma relação entre o valor de K e a força do ácido. Na prática, se a gente não levar em consideração o grau de ionização, a concentração do cátion e da base original vai ser o mesmo, e mesma coisa a concentração do ânion e do ácido original. Já vou falar do grau de ionização e dissociação. Porém, a questão é, a concentração de OH+ nos ácidos e de OH- nas bases, ele é diretamente proporcional ao K. Se o K for um valor alto, eu tenho uma concentração muito grande de íon OH- para o Kb. E para o Ka, eu vou ter uma concentração muito grande de íon H+. Então, ácido mais forte significa muitos íons H+ ou hidrogênio liberados. Base muito forte é muito íon OH, hidroxila, liberado. Então, se o valor de Ka e Kb vão ficando cada vez mais altos, a força e a quantidade desses íons citados ficará também. As substâncias cada vez mais fortes e esses íons em maior concentração, em maior quantidade. Então, se eu falar do ácido, quanto maior o Ka, mais forte é o ácido, maior concentração de hidrogênio. Se eu falar do Kb, quanto maior esse valor, mais forte é a base, maior a concentração de hidroxilo. E, obviamente, o valor da constante vai variar de acordo com a temperatura. Essa é uma lei geral para qualquer equilíbrio químico de qualquer parte que estejamos vendo, ok? A temperatura mudou, vai mudar o valor da constante. Inclusive, já foi discutido aqui deslocamento de equilíbrio. Então, a temperatura é um destes fatores, certo? Pois bem, as fórmulas são bem simples, mas temos que levar em consideração que não está sendo falado aqui diretamente ainda a questão do alfa, a questão da porcentagem de ionização ou de dissociação das moléculas. Por quê? Porque se a questão disser para vocês que eu tenho alfa 70%, eu tenho que multiplicar essa concentração de H3 ou mais por 70%. Mesma coisa de OH-. Se eu disser que é 80%, mesma coisa. Mas existe uma lei para a química diretamente relacionada a esse alfa, que é a lei de diluição de Ostwald. Mais especificamente, William Ostwald. Aqui está o período de vida dele. E, de acordo com as suas observações sobre os equilíbrios iônicos, temos a seguinte regra. Em um eletrólito cuja concentração em mols diminui no volume da solução, a uma dada temperatura, tem seu grau de ionização ou dissociação elevado. Ou seja, se tivermos um eletrólito é uma substância capaz de conduzir eletricidade em meio aquoso. Se a concentração dele diminuir no volume da solução, o grau de ionização ou dissociação vai aumentar. Então, ele está relacionando a constante com o alfa, diretamente. E é por isso que, quando temos alfa na jogada, alfa é a constante de ionização, perdão, alfa é o grau de dissociação para as bases ou grau de ionização para os ácidos. Ele indica a porcentagem de moléculas que se converteram em OH- e em H+. Então, quando essas situações acontecerem, do alfa ser mencionado nos problemas, muito provavelmente vamos utilizar essa lei de diluição. Então, se tivermos ácidos ou bases que não sejam fracos, ou seja, com alfa superior a 5%, nós vamos trabalhar
com essa versão primeira aqui. Serve para Ka e serve para Kb. Alfa ao quadrado vezes mzão, dividido por 1 menos alfa. Alfa ao quadrado é esse grau de dissociação. Nessa fórmula, ele vai entrar na versão, ele pode entrar na versão decimal, ou pode entrar na versão com notação científica, mas geralmente ele não entra em porcentagem, pode entrar em uma das duas outras versões. Mzão é a concentração em mol por litro. Então, se a concentração original do ácido, atenção, essa é a concentração da substância original, tanto do ácido quanto da base, tá? E esse alfa aqui é o mesmo do numerador, ele vai entrar aqui também com a versão decimal, provavelmente. Porém, se eu tiver um alfa menor que 5%, o que acontece? Quando esse alfa é inferior a 5%, 4, 3, 2, 1%, 1 menos alfa começa a se aproximar de 1. Ele tem a tendência de se aproximar de 1. Ou seja, a divisão acaba sendo arredondada para a divisão por 1. Então, se o ácido ou base for fraco, ou seja, alfa menor que 5%, ou seja, de 4 a 1%, nós teremos que Ka ou Kb vai ser alfa ao quadrado vezes molaridade. Lembrando que alfa é o grau de dissociação barra ionização e mzão é a molaridade do ácido ou base originais em mol por litro. Então, isso acontece bastante quando ocorre uma diluição dessas substâncias, tá certo? Então, de expressões importantes, essa expressão aqui é super importante porque ela só vai ocorrer para esse tipo de situação específica. Eu preciso da molaridade do ácido e da base, e a gente precisa também do alfa em específico, principalmente para monoácido e monobase. Bom, além disso, a gente tem deslocamento de equilíbrio também envolvido na situação. A gente já comentou alguns antes, que é pressão, temperatura e concentração. A pressão só vai alterar equilíbrios em fase gasosa. As mudanças de temperatura vão afetar o valor da constante de equilíbrio, e aí, de acordo com a questão de aumentar a temperatura ou diminuir, tem que se verificar o ΔH. Lembrando que aumentar a temperatura do meio externo vai forçar o equilíbrio para o sentido endotérmico, para absorver o excesso de calor. E se a temperatura ambiental diminuir, vai favorecer a liberação de calor da reação, ou do equilíbrio, só para relembrar. E concentração, nesse caso aqui, vai ser o fator mais determinante. Lembrando que, se aumentar a concentração de um dos participantes, o equilíbrio trabalha para consumo, e se houver perda repentina de um dos participantes, o equilíbrio trabalha para recomposição. E isso tem muito a ver com o efeito do íon comum, aqui, particularmente. Quem é o efeito do íon comum? No íon comum, a gente vai ter adicionado ao sistema um íon já presente no sistema em equilíbrio anteriormente. Então, se a gente for fazer o íon comum, vamos ter a seguinte situação. O equilíbrio vai minimizar essa alteração sofrida. Então, se a gente adicionar, por exemplo, uma outra substância que tenha ânion aqui dentro, por exemplo, em vez de CHCl, colocar NaCl. Quem é o íon comum? É o cloreto, Cl-. Pelo princípio de Le Chatelier, eu vou ter excesso de cloreto. Aí, esse equilíbrio químico aqui, ele vai ser deslocado para consumir o Cl- ou A-. Aí vai diminuir a concentração de A- e vai diminuir a concentração de H+. Mesma coisa se eu adicionar um segundo ácido aqui, tecnicamente. Então, a gente vai ter a situação de que, se eu tiver um segundo ácido aqui, eu vou aumentar muito a concentração de H+, e isso vai empurrar a reação de novo para consumo do excesso, tá?
Basicamente, vai ser isso. Pelo cálculo aqui apresentado, nós temos um ácido HA, 0,8 mol por litro, e que ele vai produzir H+, e A-. Reparem que H+, e A- estão com concentração menor que o HA. Então, quer dizer que o alfa deles já está atuando aqui. Então, nós temos um alfa de 1/4, então esse alfa é 25%. Só 25% do ácido virou H+, e A-. Se a gente pegar a constante de equilíbrio, é produto sobre reagente, não tem balanceamento aqui, todos são 1 mol cada um. Então, vai ter 0,2 por 0,2 com 0,8. Aí fica 5 vezes 10 a menos 2. Isso aqui em condições normais. Isso é o Ka dessa substância, desse sistema. Só que, se for adicionado, ó, como eu falei, ó, alguém que tem a espécie A-, a quantidade dela no meio vai aumentar. Então, se eu tiver mais quantidade da espécie A-, eu vou somar 0,2 com esse 0,35. Aí vira 0,55. E aí, lembrando, se eu adicionar um dos dois íons via uma outra substância, ao equilíbrio químico ele vai fazer o quê? Ele vai começar a deslocar, ele vai começar a se deslocar para que um novo equilíbrio seja feito. E aí vai diminuir a quantidade do A-. Vocês viram que diminuiu de 0,55 para 0,45. E o H+, ele tinha 0,2 mol, passou para 0,1. E quando eu desloquei o equilíbrio para a esquerda, o HA aumentou de concentração, de 0,8 para 0,9. Basicamente. Então, se a gente for recalcular o Ka vai voltar a ser o mesmo, ó, mesmo valor, mas os valores originais não serão mais os mesmos. Por quê? Porque a adição de um íon comum ele faz com que a concentração desse íon comum diminua, diminuindo a do outro íon, nesse caso o hidrogênio também está sendo afetado, e aí a gente vai aumentar a concentração da substância original. Então, o efeito do íon comum, na prática, é esse. A gente adiciona uma substância que tenha um íon comum a um dos dois, e o equilíbrio químico vai trabalhar para o consumo desse íon em excesso. Tá? Da mesma forma que se eu colocar mais HA, eu vou aumentar a concentração de HA, e aí o equilíbrio químico ele vai trabalhar para o consumo desse excesso, o que vai favorecer a formação dos íons. Também existe o efeito do íon não comum ao sistema. Então, só que esse íon não comum ele vai reagir com o participante do equilíbrio. Então, o íon comum ele causa o seguinte efeito. Íon comum, eu vou aumentar a concentração daquele íon e o equilíbrio químico vai trabalhar para o consumo do excesso, pelo princípio de Le Chatelier. E se eu tiver um efeito de íon não comum, esse íon não comum, para atuar no equilíbrio, ele vai reagir com o participante do equilíbrio. Se ele reagir com o participante do equilíbrio, quer dizer que a concentração desse participante em particular vai diminuir. Ou seja, se o íon reagir com um participante de fora do equilíbrio, sua concentração diminui. E aí, o equilíbrio químico vai trabalhar para a sua restituição. Então, por exemplo, se eu tiver íon de cromato com H+, íon cromato, perdão, CR4 cromato. Cromato reagindo em meio ácido, gerando dicromato e água, nós temos duas colorações. Se tivermos a cor laranja, a concentração dos produtos está maior, e se eu tiver o amarelo, é a dos reagentes aqui na esquerda. E aí, se nós podemos fazer o seguinte, a gente pode colocar, aqui no caso, nós temos H3 ou mais, que significa meio ácido. Se a gente colocar, vou começar pela base, se eu adicionar base,
A base é rica em quê? OH, hidroxila. Só que hidroxila reage muito rapidamente com H+. O que vai acontecer? Se eu colocar a base, eu estou colocando um íon não comum. Se eu colocar um íon não comum, ele vai reagir com um desses 4 íons aqui. Quem é o íon que representa o ácido? H+ ou H3 ou mais. Se a gente adicionar uma base aqui dentro, essa base vai reagir com o ácido, e aí a concentração de H3 ou mais vai diminuir pelo consumo. A base vai consumir o H3 ou mais. Em consumindo o H3 ou mais, o que vai acontecer? Simplesmente, o H3 ou mais vai entrar em falta e o equilíbrio químico vai fazer a recomposição do que foi perdido. Então, o equilíbrio vai se deslocar, vai deslocar a reação química para o sentido inverso, favorecendo a coloração amarela, para restituir o H3 ou mais. Então, a adição de base é a adição do íon não comum. Então, lembrando, íon não comum, ele vai consumir, ele vai reagir com um dos íons presentes na solução, e esse íon que vai entrar em falta vai ser restituído pelo equilíbrio químico, pelo princípio de Le Chatelier. A adição de ácido nesse problema já não representa o íon não comum. Ele representa um íon comum mesmo. Se o íon for comum, se eu colocar outro ácido, por exemplo, ácido clorídrico, ácido fosfórico, um outro ácido qualquer, ele vai ser rico em H3 ou mais, o que vai aumentar a concentração de H3 ou mais aqui dentro. E aí vamos ter o íon comum. Eu vou estar repetindo o íon hidrogênio, que vai entrar em excesso, e o equilíbrio químico ele vai trabalhar para o seu consumo. Se o H3 ou mais for consumido rapidamente, a coloração que a gente vai perceber é laranja. Porque para consumir o H3 ou mais, o equilíbrio tem que deslocar a reação para o sentido de consumo desse íon. Para consumir esse íon, ele vai favorecer a reação direta, cuja coloração perceptível será laranja. Então, esse aqui é o resumo de íon comum e íon não comum. Então, agora a gente vai para alguns exercícios para fortalecer as ideias apresentadas anteriormente. Bom, aqui a gente tem uma tabela que sugere as constantes de ionização, Ka, e aqui nós vamos avaliar qual é a melhor condutora de eletricidade. Só um detalhe importante. Condutibilidade elétrica é a mesma coisa que medir a qualidade ou força do eletrólito, tá? Eletrólito é o quê? Toda substância capaz de conduzir eletricidade em meio aquoso. E como a gente já falou no conteúdo agora há pouco, quanto maior a constante, pode ser Ka, pode ser Kb, nesse caso são todos ácidos, então a constante vai ser chamada de Ka. Quanto maior o valor de Ka, maior o grau de ionização, ou seja, mais hidrogênio positivo está disperso em solução. Quanto maior o valor de Ka, mais hidrogênio positivo eu tenho em solução, melhor vai ser a condutibilidade elétrica, ou seja, melhor condutor de eletricidade esse ácido vai ser em solução. Então, na prática, a gente vai procurar a melhor condutora de eletricidade. E aqui nós temos algumas concentrações em mol por litro. Se eu avaliar apenas o Ka, lembrando que o Ka ele vem muito em notação científica, né? E normalmente são expoentes negativos. Então, o melhor condutor de eletricidade, teoricamente, é aquele que tem o expoente negativo maior possível. Então, o expoente menos negativo, né, que é mais próximo do zero, é 10 a menos 2. Então, essa constante de ionização Ka aponta que o HBr, dessa lista aqui, é o ácido mais forte entre eles, teoricamente. Se é o ácido mais forte entre eles, provavelmente o HBr será o ácido mais forte e o melhor condutor de eletricidade. A questão aqui é que ele colocou as concentrações. Todos em mol por litro, todos estão com a mesma concentração. Então, se todos estão com a mesma concentração, quem vai diferenciar é realmente o alfa.
Então, aqui a gente vai ter, no meu entendimento, letra B. Perfeito. Aqui, no caso, o artigo colocou a fórmula de Ka, mas nesse caso eu não vi necessidade porque as concentrações ficaram todas a mesma. Se todos têm a mesma concentração, particularmente, todos vão ter a mesma estequiometria. Todos têm um hidrogênio na fórmula, então, pela reação química, todos vão produzir um hidrogênio positivo cada um, e se a concentração química ficar, a concentração do ácido original ficar a mesma, a concentração de hidrogênio de cada uma também vai ser a mesma, vai mudar realmente só o valor da constante. Então, nesse caso aqui, era só fazer uma avaliação direta pelo número. Então, de novo, quanto maior o valor de Ka, maior a força do ácido. Quanto maior a força do ácido, melhor a condutibilidade elétrica. Então, letra B, aqui para responder a primeira questão. Segunda, o grau de dissociação iônica do hidróxido de amônio, NH4OH, em solução 2 mol por litro, é de 0,283% na temperatura de 20 graus Celsius. A constante da ionização da base nessa temperatura é... Aqui é bem provável que se utilize a lei de Ostwald. Por quê? Primeiro, nós temos uma monobase. Monobase só tem uma hidroxila na estrutura da substância original. Ou uma hidroxila ionizável. Ionizável não, uma hidroxila dissociável. Como as bases são compostos iônicos, a dissociação ela é tranquila. Porém, nesse caso, também temos o alfa. Quando ele coloca essa porcentagem aqui para a gente, 0,283, é o indicador da dissociação iônica, de quanto de hidroxila de OH passa para a solução. E é bem inferior a 1%, é bem próximo de zero isso aqui. Então, nós não temos uma base fraca, nós temos uma base muito fraca. Lembrando que entre 5% e 50% temos uma substância, um eletrólito moderado, e acima de 50% um eletrólito forte, que o hidróxido de amônio está bem longe de ser. E aqui a gente tem a concentração molar original. Então, nesse caso, aponta para a lei de Ostwald, porque eu tenho a concentração molar original e eu tenho alfa. E sendo o alfa menor que 5%, a gente vai pegar a versão de Ostwald mais simples. A temperatura aqui não vai ser utilizada no cálculo. É só para avaliar que todos os equilíbrios químicos eles são avaliados a uma determinada temperatura. Então, a expressão que vai ser utilizada é essa daqui, ó. Kb é igual a alfa ao quadrado vezes molar, ou concentração molar. Lembrando que na versão original, se eu tivesse um alfa maior que 5%, eu teria que dividir por 1 menos alfa. Como eu tinha comentado com vocês antes, o número que vai ser utilizado no alfa não é a versão em porcentagem, não vai ser esse número aqui, e sim a versão em decimal. Então, é isso aqui dividido por 100. Então, vão ser acrescentadas mais 2 casas decimais. Então, vai ser esse número aqui ao quadrado. Então, o que vai acontecer? 0,00283 elevado ao quadrado. Vai ficar um número bem chamativo, né, para não dizer outra coisa. E ainda tem que multiplicar por 2, porque a concentração molar original da base é 2 mol por litro. Então, teremos um valor bem próximo aqui disso. Tecnicamente, então, 1,6 vezes 10. 1,6 não, acho que é 1,3 no caso. Acho que o artigo cometeu uma falha. De qualquer maneira, eu vou ter que voltar... Não, espera, aí cometi uma falha, perdão. É 0,00283. Correção aqui, por favor, vamos lá. Ao quadrado. Ah, tá, o erro é meu mesmo, beleza. V ao quadrado vezes 2. Perfeito, então a falha é minha, ok? O artigo está correto. Nós vamos reavaliar. E por que 10 a menos 5? Porque vamos voltar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Foi necessário voltar 5 vezes para o número ficar em notação científica. Os Ks, Ka, Kb, Kc, normalmente ficam em notação científica.
Em notação científica, o número fica entre 1 e 10, o número normal, coeficiente. Perfeito. Na terceira, nós temos o seguinte equilíbrio ocorrendo no vinagre. O vinagre, no caso, é o ácido acético, essa primeira substância aqui, no caso, é um líquido. Ele no caso, vai entrar, a água vai entrar em contato com ele e a água é capaz de ionizar esse hidrogêniozinho aqui da ponta. Então, eu vou ter o íon acetato e o íon H3O+. E aí, no caso, que efeito provoca nesse equilíbrio a adição de uma substância básica? Vamos levar em consideração o seguinte: se a gente vai adicionar substância, a gente vai estar trabalhando com a ideia de íon comum ou íon não comum. Se fosse uma substância ácida, por exemplo, estaria se aumentando a concentração de H3O+, que é esse último aqui. Quem determina a acidez do sistema é o íon H+, ou H3O+, em solução. Inclusive, isso pode ser bem discutido em uma aula posterior com pH e pOH, inclusive. Mas o ponto é, esse H3O+, aqui, ele indica o quão ácido é um sistema. E se eu adicionar outra substância ácida, se fosse o caso, nós também teríamos H3O+, o que aumentaria sua concentração, tornando o H3O+ excessivo no sistema. E o equilíbrio químico trabalharia para consumir o H3O+, ou seja, trabalharia no sentido de consumir o H3O+, e favorecendo a reação inversa, que é a transformação desses íons nas substâncias originais. Porém, a questão falou que nós temos uma substância básica. Uma substância básica, ela é rica em OH-. Se a substância é básica, ela vai liberar OH- para o sistema. Como, por exemplo, o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Ou seja, uma dissociação bem perto de 100%. Então, se eu tiver OH- em grande quantidade no sistema sendo adicionado, ele vai reagir com o meio ácido. Então H+ e OH-, eles têm uma grande afinidade química entre si, reagem muito bem. Então, se eu tiver OH- no sistema, reagindo com H+, vai se transformar em água. Quando isso acontecer, a concentração de H3O+ vai ser diminuída. Porque se esse H3O+ reagir com a hidroxila da base, sua concentração entrará em declínio, vai diminuir bem. E se essa concentração diminuir bem, ele vai entrar em falta. Ele vai entrar em escassez, e não em excesso. Se o íon que eu estou olhando entrar em escassez, é o efeito do íon não comum. Como é que funciona o efeito do íon não comum? Entra um outro íon no sistema, que consome o íon que eu estou analisando, e aí a reação química, o equilíbrio químico, vai deslocar a reação para o íon ser recuperado. Então, se o H3O+ começar a perder concentração, o equilíbrio químico vai se deslocar para recuperar esse íon, ou seja, nesse caso, para o sentido direto, da esquerda para a direita. Então, esses foram alguns exercícios aqui para lembrar um pouquinho, fortalecer a matéria. E agora vamos para mais alguns. Vamos continuar um pouco essa conversa com mais alguns exercícios do assunto. E aí, beleza, pessoal? Voltando aqui, então, para fazer mais alguns exercícios com vocês, aqui um pequeno resuminho do que a gente falou anteriormente. A questão da concentração, né, que é de K, esse KI pode ser Ka ou Kb, mesma regra, produto sobre reagente, o grau de ionização, que é o alfa, número de mol ionizado pelo dissolvido, e a gente já discutiu aqui a questão sobre alfa e KI. Alfa aumenta com a temperatura constante também. Se o KI aumentar, o ácido ou a base vai aumentar. O KI aumentando, o ácido ou a base serão mais fortes. Se eu tiver um poliácido, a ionização é gradativa, ou seja, se eu tiver mais de um hidrogênio e saindo um de cada vez, cada hidrogênio vai ter um K diferente, tá?
E, no caso, a lei da diluição de Ostwald, ela vai medir a atuação do alfa dentro do sistema, dentro das soluções, tá? Fora o efeito do íon comum e também do íon não comum, que a gente já discutiu antes. Vamos aqui a alguns exercícios. Primeiro, quando somos picados por uma formiga, ela libera ácido fórmico ou ácido metanóico. Supondo que a dor que sentimos seja causada pelo aumento da acidez e que, ao picar, a formiga libera um micromol. Atenção, isso aqui é unidade de medida, tá? Micromol. Micro é 1/1000º, 1 dividido por 1.000.000 de alguma coisa. Então, micro é 1 dividido por 1.000.000 em mol de ácido metanóico por um volume de 1 microlitro, ou seja, 1/1000º de litro, e está se perguntando qual deve ser a concentração de hidrogênio na região da picada. Admita que a solução tem comportamento ideal e que a autoionização da água é desprezível. Essa autoionização da água é a que vai gerar o próximo estudo, que vai ser pH e pOH. A água ela tem a capacidade de se autoionizar e tem uma constante específica para ela. Então, a questão não está levando esse comportamento da água em consideração. Então, aqui está dizendo que a constante de dissociação do ácido metanóico, Ka, vai ser próximo de 10 elevado a -4. Então, qual seria a concentração de hidrogênio dessa região? Aqui nós temos o seguinte: a primeira coisa que temos que levar em consideração é a molaridade da solução original, certo? A solução original ela vai ser N sobre V, número de mol V dividido pelo volume em litro. Lembrando que micro é milionésimo, então são 6 casas decimais, 10 a menos 6 para mol e 10 a menos 6 para litro. Então, eu tenho na prática 1 mol por litro. E para fazer o Ka, considerando que o ácido fórmico, o ácido da formiga, é um ácido fraco, vamos levar isso em consideração. Aqui, qual é a ideia? Primeiro, a molaridade original, está aqui, 1 mol por litro. Segundo, determinar o Ka, ou usar o Ka, nesse caso aqui. No caso, nós temos a molaridade de 1 mol por litro. E não temos o valor de alfa, porque para achar a concentração de um determinado íon, só do íon específico, do que a gente precisa? Da molaridade original da substância, que é 1 mol por litro, já está lá em cima, e do alfa. A ideia de usar a lei de Ostwald, só ela para resolver, é se eu não tiver o Ka. Se eu não tiver o Ka, do que eu preciso? Nesse caso, molaridade vezes alfa ao quadrado, visto que eu tenho ácido orgânico e os ácidos orgânicos, em geral, são fracos mesmo. Menos de 5% de ionização. Porém, nesse caso, eu quero a concentração do íon só. Então, se eu quero fazer a concentração do íon, vamos precisar da molaridade original, do alfa, que não se tem, não foi dado, e ainda do balanceamento. Só que isso não vai acontecer porque 1 mol de ácido fórmico libera 1 mol de hidrogênio. Então, não vai precisar multiplicar pelo balanceamento, não. Prosseguindo. Como é que se acha esse alfa, então? Bom, o Ka eu tenho, que é 10 elevado a menos 4. Molaridade vale 1. Então, esse alfa ao quadrado, ele vai passar como raiz quadrada de 10 elevado a menos 4. Se eu fizer 10 a menos 4 é quem? Avaliando aqui. 10 a menos 4 é 0,0001. Se eu tirar a raiz quadrada disso, é 0,01, que é 10 a menos 2. Então, se o alfa é 10 a menos 2 e a molaridade original é de 1 mol por litro, multiplicando, o H+ vai ser 10 a menos 2 mol por litro. Então, essa questão aqui é importante porque se eu quiser saber a concentração só do íon, do que eu preciso? Da molaridade do mol por litro original, da substância de onde, né, ele veio, tecnicamente, que é aqui em cima, vezes o alfa, que é quantos por cento esse íon tem de liberação em solução. Se o alfa é 10 a menos 2, quer dizer que a gente tem só 1% de liberação. Então,
ou 0,01. Bora para a questão 2. Na questão 2, temos a seguinte situação. Considere volumes iguais de soluções 0,1 mol por litro dos ácidos listados a seguir, designados por 1, 2, 3 e 4 e seus respectivos Ka. Ou seja, temos 4 ácidos orgânicos, né? Todos variação de ácidos acéticos, suas fórmulas orgânicas e seus respectivos Ka. E está se perguntando onde vai se ter a maior concentração de hidrogênio. Eu posso utilizar até a questão anterior como referencial, porque para achar a concentração de hidrogênio na primeira questão, o que foi necessário? Aqui na primeira questão, de se descobrir a molaridade, quantos mol por litro tem do ácido, vezes o alfa. E também tínhamos o valor de Ka, nesse caso aqui. Nesse caso, a gente não vai precisar fazer isso tudo, por quê? Porque vai ser semelhante a uma questão que a gente fez agora há pouco. Nós só temos o valor de Ka em cada um. Se temos o valor de Ka em todos eles, não é necessário fazer uma medição diretamente da concentração de todos eles, até porque já se tem. Esses ácidos aqui já têm uma concentração definida, é 0,1 mol por litro para todos eles. Então, o que vai fazer esse Ka mudar é a questão do alfa, em particular, que vai influenciar. Então, o alfa já está medido indiretamente aqui também. E lembrando que quanto maior o Ka, maior o grau de ionização, maior o alfa, e maior vai ser a concentração de hidrogênio em solução. Como aqui temos todas notação científica, recomendação, procurem primeiro pelo expoente. Qual expoente? O expoente mais próximo de zero, já que todos os expoentes são negativos, o maior deles é o mais próximo de zero. Então, vai ser esse quarto aqui. O ácido tricloroacético, ele é o ácido com maior Ka. Sendo o ácido com maior Ka, a tendência dele é a de ter a maior concentração, o foco aqui na concentração de hidrogênio. Então, aqui, sem fazer muito esforço, avaliando só pelo Ka, é tudo diretamente proporcional. Ka vai aumentar? Aumenta o alfa, aumenta o H+, a concentração de H+. E se diminuir, mesma coisa. Por essa análise, aqui só pode ser letra A. Não tem nem muita diferença. Lembrando que de 10 a menos 1 para 10 a menos 2, entre aspas, houve uma divisão por 10. Para 10 a menos 3, dividiu por 10 de novo. Então quando o expoente ele sobe ou desce, eu estou multiplicando ou dividindo por 10. Isso só para falar dos expoentes. Para eu dizer, por exemplo, que a concentração é a mesma dos ácidos 2 e 3, eles teriam que primeiro ter o expoente igual, para eu comparar os seus módulos, né, seus coeficientes aqui. Só que todos os expoentes são diferentes. Então, não vai existir um parâmetro de comparação. Tá? Então, a gente tem aqui na 2, letra A. Terceira, em uma solução aquosa de ácido acético, se estabelece o seguinte equilíbrio químico. CH3COH, resultando em H+, CH3CO-. Ou seja, isso aqui é o ácido acético se convertendo em hidrogênio positivo ou hidrogênio prótico e acetato. E aí, essa questão vai trabalhar com a adição de uma pequena quantidade de acetato de sódio, que é esse cara aqui. E aí, o que vai acontecer? Primeiro, se a gente vai adicionar alguém em solução, qual que é o ponto aqui? Temos que ver se esse alguém em solução ele vai aumentar a concentração de quem já está no equilíbrio ou se ele vai diminuir a concentração de alguém que já está no equilíbrio, via reação, via consumo. E aí vamos avaliar que esse acetato de sódio, ele tem esse cara aqui. Até aqui é acetato, que é o mesmo acetato que está aqui. Esse Na é sódio. Só que sódio sozinho não vai reagir com ninguém. Ele não reage com ácido, ele não reage com hidrogênio, então o sódio vai ficar
solto, disperso em solução. Desta forma aqui, então, quem está sendo adicionado relevante para o equilíbrio é esse cara aqui, CH3COO, que é o acetato, sendo que eu já tenho acetato em equilíbrio. Se eu tenho acetato em equilíbrio, significa que esse íon acetato aqui marcado em azul, ele vai entrar em excesso. O nome disso é efeito do íon comum. Qual é a ideia do efeito do íon comum? Ele vai aumentar, é adicionada uma nova substância no meio, no sistema. Essa substância aumenta a concentração ou quantidade de um dos participantes, nesse caso acetato, e o equilíbrio químico vai trabalhar para o consumo do excesso ou para o consumo de acetato. Qual é a consequência lógica disso? A concentração de acetato vai diminuir, porque a reação química será deslocada da direita para a esquerda, para o sentido inverso, para o sentido 2. Porém, quando aconteceu o desgaste do acetato para reduzir a sua concentração, perto do acetato está quem? O hidrogênio prótico, o hidrogênio positivo. E aí, quando esse hidrogênio positivo ele for consumido junto com o acetato, ambos serão consumidos porque estão do mesmo lado reacional, no mesmo membro reacional, haverá aqui simplesmente a diminuição de sua concentração. A concentração de hidrogênio será simplesmente diminuída. Isso tem que ser levado em consideração. Então, diminuir o seu Ka, eu acredito que o Ka não sofra no final grandes alterações, primeiro porque a quantidade de acetato adicionada foi pequena. Então, o equilíbrio ele vai ser refeito. Mas o efeito, então, para esse equilíbrio ser refeito, vai diminuir a quantidade de acetato e aumentar a quantidade de ácido acético. Então, o Ka, se afetado, pode ser colocado em observação. Mas aumentar a concentração de hidrogênio vai diminuir. E outra possível, diminuir o grau de ionização do ácido. Grau de ionização significa o quê? Quantos por cento de hidrogênio positivo estão liberados para o sistema? Se o acetato for consumido, vai consumir junto com ele o que tiver ali de hidrogênio. Então, o hidrogênio vai diminuir. Acredito que essa tenha bastante lógica. Acredito até que essa seja correta. D. Mantém inalterada a concentração de hidrogênio. Impossível. Se a gente falar do princípio de Le Chatelier, mesmo que seja por efeito de íon comum ou íon não comum, o equilíbrio químico vai ser deslocado. Ele vai deslocar a reação para um dos lados. Nesse caso, se a reação for deslocada para o lado oposto, o hidrogênio vai aumentar. Então, não tem essa de manter inalterada a concentração. No deslocamento de equilíbrio, em relação à concentração, ou aumenta ou diminui. Não existe essa de não alterar. Letra E. Reduz a 0 o grau de ionização do ácido. 0? Pô, aí complica meio de campo. Mas eu acredito que a C seja a opção com mais lógica, que é exatamente isso. O equilíbrio é deslocado para a esquerda, como eu comentei antes, e o que vai diminuir a concentração de hidrogênio e afeta automaticamente o valor de quem? De alfa. Aí vem a questão, professor, por que o Ka não diminuiu também? Dois motivos. Para alterar o valor de Ka, a quantidade de acetato de sódio tem que ser muito grande, muito diferente da que está em solução. Se a quantidade foi pequena, quer dizer que a quantidade de acetato de sódio está próxima do que foi colocado em solução, mas o suficiente para aumentar a concentração de acetato. Então, quando a concentração de acetato aumentar e houver o consumo dele, vai haver uma pequena alteração, um pequeno aumento na concentração de ácido acético. Então, as concentrações vão mudar, mas não o suficiente para alterar o valor de Ka. Porém, vai ser sentido, sim, essa redução do hidrogênio positivo. Ele vai diminuir o suficiente para que eu possa dizer que sua concentração vai diminuir.
E se a concentração de hidrogênio positivo diminuir, o grau de ionização do ácido também diminui, obrigatoriamente. Pois bem, vamos para 4. Numa solução aquosa de 0,1 mol por litro, um ácido monocarboxílico, de um ácido monocarboxílico a 25 graus, o ácido está 3,7% ionizado, após o equilíbrio ter sido atingido. Assinale a opção que contém o valor correto da constante de ionização desse ácido nessa temperatura. Bom, aqui, quando a gente coloca, a gente quer o valor, atenção, não queremos a concentração do íon especificamente. Se ele pedir a concentração do íon, no caso íon hidrogênio, tem que ser a molaridade da solução vezes o alfa, o que a gente já tem. Aqui eu tenho, se eu quisesse só a concentração de hidrogênio, 0,1 mol por litro, vezes esse número aqui, só que não expresso em porcentagem, expresso na forma decimal. Porém, se ele quiser o valor da constante de ionização, aí teremos que utilizar a lei de Ostwald. E aí vamos levar em consideração o quê? Vamos levar em consideração a porcentagem. É 3,7%. Então, é a versão da lei de Ostwald simplificada. Então, Ka vai ser molaridade vezes alfa ao quadrado. Exatamente o que está aqui embaixo. Ó. Nós temos molaridade vezes alfa ao quadrado. Lembrando que Ki é a constante para os íons, para a ionização. Serve para ácido, serve para base. Então, esse molar é a concentração molar do ácido, 0,1. E aqui a gente vai ter, aqui no caso se colocou a notação científica, 3,7 vezes menos 2 ao quadrado. No final, eu vou ter 1,4 vezes 10 a menos 4. Já que eu vou multiplicar ainda por 0,1. Então, vamos lá. Então, esse é o valor de Ki desejado. Na questão 5, então, nós temos aqui, no caso, letra C. Na questão 5, nós temos que uma solução é preparada introduzindo-se 1,41 gramas de ácido nitroso em um balão volumétrico de 1.000 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico é o equivalente a mililitro. Lembrando que, quando falamos de volumes de sólido, como é o caso do balão volumétrico, é medido em unidades de comprimento ao cubo. Então, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, no caso aqui do problema. Mas, quando a gente fala de volume de líquido, se fala de litro, mililitro, centilitro, quilolitro e assim por diante. Então, essa relação é necessária. 1.000 centímetros cúbicos são 1.000 ml. 1.000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Então, na prática, esse balão volumétrico tem, no total, 1 litro aqui. Pode ser feito até 1 litro de solução. Nós temos 141 gramas de ácido nitroso. E a gente sabe que desse ácido, 4,1% vai ser ionizado. Ou seja, 4,1% vai ser transformado em H+. A questão quer saber os valores das concentrações dos produtos, então tem que calcular a concentração de H+ e NO2 mesmo, já que o ácido nitroso é HNO2, ou seja, aqui a nomenclatura é bem importante. E ainda temos que saber o valor de Ka para o ácido nitroso. Então, como isso vai funcionar? Primeiro, para calcular a concentração dos produtos, eu preciso primeiro da concentração do reagente, justamente do ácido nitroso. Como é que é o procedimento? Primeiro, eu teria que saber essa concentração, em geral, a concentração molar. Então, eu precisaria do mol da massa molar do ácido nitroso. É HNO2, H vale 1, N vale 14, e eu tenho 2 oxigênios. Então, é 14 mais 1. Então, é 14 do nitrogênio, mais 1 do oxigênio. E o oxigênio, que no caso são 2. 2 vezes 16 são 32. Então, eu teria que ter 47 gramas por mol. Então, teoricamente, deveria ter 14,1 dividido por 47, dá 0,3 mol de ácido nitroso,
e a solução, no caso, está para 1 litro, né? Nós temos, então, 1 litro de solução. Se eu dividir isso para 1 litro, dá 0,3 mol por litro. E para eu saber a concentração de hidrogênio ou de ácido nitroso, eu tenho que levar em consideração essa porcentagem aqui. Bom, muito bem. Aqui na 5 a gente tem a concentração de hidrogênio 1,23 vezes 10 a menos 2, que é aquela multiplicação pelo alfa, nesse caso aqui. Primeira coisa que a gente faz aqui no caso são só os resultados. Primeira conta aqui foi a conta que eu acabei de deduzir, que é a conta da molaridade, que é 14,1 dividido por 47, que sai o mol, e como tem 1 litro, é 0,3 mol por litro. Segunda pergunta, aqui é o Ka. Quem vai ser o Ka? É a molaridade original, 0,3, vezes alfa ao quadrado. Nesse caso, o alfa da questão, ele é de 4,1%. Então, vai ser 4,1 ao quadrado. É isso aqui. E ainda multiplicado por 10 a menos 4 no final. Então, vai ficar 0,3 vezes esse valor. E é isso aqui, vezes 10 a menos 4. Então, vai se aproximar de 5 vezes 10 a menos 4. Então, esse 43 aqui não vai aparecer. Tá? Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 4. Perdão, 5 vezes 10 a menos 4 aqui. Vai ser, então, o valor de Ka. Então, quando ele fala da constante no equilíbrio de um ácido fraco, já que o alfa, lembrando, se o alfa é menor que 5%, é um ácido fraco, então vamos utilizar a lei de Ostwald. Só que nessa versão, m vezes alfa ao quadrado. Se fosse um ácido moderado a forte, seria dividido por 1 menos alfa ainda. Então, de quem faltou falar? Da concentração de hidrogênio, que é a mesma concentração de NO2. Por quê? Porque esse ácido é monoprótico. Então, esse ácido libera apenas um hidrogênio ionizável. Então, a concentração de hidrogênio do ânion será a mesma. E eu já falei que essa concentração é molaridade vezes alfa, no caso de ser monoprótico. Então, a concentração é de 0,3 e o alfa é 4,1 vezes 10 a menos 2. Então, é só multiplicar por 4,1. E o 10 a menos 2 é por causa da porcentagem. Então, porcentagem é dividir por 100. Dividir por 100 é dividir por 10 ao quadrado. Se eu dividir por 10 ao quadrado, eu estou multiplicando por 10 a menos 2, em termos de expoente. Então, essas são as respostas. Concentrações de hidrogênio e de nitrito vai ficar 1,23 vezes 10 a menos 2. E o Ka, que é importante aqui, 5 vezes 10 a menos 4. Mais um. Os fertilizantes nitrogenados contêm sais na forma de nitratos, sais de amônio e outros compostos. As plantas conseguem absorver nitrogênio diretamente de nitratos presentes no solo. Já no caso da amônia e de sais de amônia, a absorção desse elemento só é possível graças à ação de bactérias existentes no solo. No quadro abaixo estão relacionadas algumas substâncias nitrogenadas usadas como fertilizantes, em que o percentual de massa ou teor de nitrogênio é variável. Então, composto, a gente tem amônia, nitrato de amônio e sulfato de amônio. Então, letra A. Considere o fertilizante sulfato de amônio. Qual é o teor de nitrogênio desse composto? Então, o teor de nitrogênio é muito parecido com fórmula centesimal. A gente vai procurar saber qual é a porcentagem de nitrogênio aqui. E aí, para isso, precisamos saber qual é a massa total da substância, que seria o equivalente à sua massa molar, e ainda verificar quantos gramas de nitrogênio tem aqui dentro.
Primeiramente, para fazer a massa molar dessa substância aqui, nós teríamos, cada nitrogênio vale 14, e são 2. Então, eu tenho 28 gramas, só de nitrogênio. Hidrogênio, cada um vale 1 na tabela periódica. Então, 28 mais 4, já são 32. E cada oxigênio vale 16, e são 3. 16 vezes 3 são 48. Então, o nitrato de amônio tem 80 gramas. Então, 80 gramas dele são 100%. E aí, como eu quero saber a taxa de nitrogênio ou porcentagem de nitrogênio, vai ser necessário fazer o quê? Simplesmente vai ser necessário dividir 28 gramas, que é a massa de nitrogênio, dividido por 80. Então, eu vou ter 0,35, que é o equivalente a 35%. Então, esse aqui vai ser o ponto. Se a pergunta foi essa na letra A, está respondido. 35% de nitrogênio. Agora, na letra B, a 25 graus, o gás amônia, NH3, produz solução aquosa básica. Então, a amônia ela é uma substância que faz ligação covalente, não pertence a nenhuma função inorgânica, mas quando ela reage com a água, ela produz quem? Ela produz NH4+, e OH-. Ela é uma exceção dentro das bases. A amônia em água produz o hidróxido de amônio já dissolvido dentro da água. Então, é por isso que ela é uma exceção, porque a amônia é um composto covalente que produz a única base covalente na química inorgânica. As outras bases têm metais e tornam as bases compostos iônicos. Bom, de toda forma, esse NH4OH aqui, ele tem um Kb, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. E a questão quer saber o seguinte, qual é o valor de OH-, da concentração molar de OH-, se a amônia tiver 0,1 mol por litro. Vai ficar desta forma aqui. Bom, 21,21%. Pô, peraí, errei alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Ah, perdão, gente. Ah, nossa, tá bom. Cometi uma falha aqui, me desculpem. Vou refazer a primeira, que é sulfato de amônio. Perdão, pensei que era nitrato de amônio. Erro de leitura. Perdão a todos. Deixa eu refazer, então, a ideia do sulfato de amônio. Vamos refazer aqui, nessa porcentagem não. Partiu. No caso aqui, eu vou aplicar os parênteses primeiro, para saber o 100%, né? 2 vezes N são 2 N. 28. 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Hidrogênio vale 1, mais 8. S vale 32 cada um sozinho. E 4 oxigênios é 4 vezes 16, 64. 132. Essa é a massa de 100%. Continuam 28 gramas. Então, é 28 dividido para 132. Agora, né? Então, dá 0,2121, que se eu colocar aqui em porcentagem, perdão. E se eu colocar em porcentagem, dá 21,21%, tá? Então, corrigindo a falha anterior. E agora sim vamos descobrir a concentração de hidroxilo. Lembrando que, para a gente descobrir a concentração, precisamos de duas informações. Quais? Quantos mol por litro existem? Já está no problema, é 0,1, mas não temos o álcool. Considerando que essa base só existe dentro d'água, praticamente, significa dizer que ela é uma base fraca. Essa base é fraquíssima, tá? Hidróxido de amônio é sempre uma base fraca. E aí podemos dizer que a molaridade já temos, o alfa é 1,8 vezes 10 a menos 5, e vai dividir por 0,1. Dividir por 0,1 quer dizer que ele vai se transformar em 1,8 vezes 10 a menos 4, na prática. E se eu fizer aqui 1,8 raiz quadrada, nós teremos na prática 1,8
34. E a raiz de 10 a menos 4, raiz quadrada de 10 a menos 4 é 10 a menos 2. Por isso que vai ficar 1,34 vezes 10 a menos 2, ou 1,34%. 10 a menos 2 é a mesma coisa que por cento. Então, para achar a concentração de OH-, é só fazer 1,34 vezes a molaridade, que é 0,1. Dá 1,34 vezes 10 a menos 2, só que aí eu preciso andar com a vírgula para essa posição, onde a vírgula é uma casa para a direita. Então, vai ficar 1,34 vezes 10 a menos 3. Então, letra A, perdão pelo erro mais uma vez, a porcentagem de 21,21%. E na letra B, a concentração de OH- será 1,34 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E agora, para a nossa questão 7, temos a seguinte situação. Vamos fechar aqui com a 7, tá? Para fechar os exercícios base de hoje. Na tabela abaixo são apresentados os pontos de fusão e os pontos de ebulição e as constantes de ionização dos ácidos carboxílicos. Então, nós temos o ácido metanoico, etanóico e propanoico, 3 ácidos orgânicos. E aí a gente vai verificar o seguinte, que à medida que a gente desce na tabela, o que acontece com o ponto de fusão? Aumenta. Quer dizer que demora mais para derreter. Com o ponto de ebulição, é o mesmo raciocínio. Conforme está aumentando o número de... o que está mudando em relação aos ácidos orgânicos aqui? A quantidade de carbono, ela está aumentando. Eu tenho 1 carbono no primeiro, 2 no segundo e 3 no terceiro. Isso é importante para a química orgânica, no caso, porque existem fatores que alteram as suas propriedades físicas, lá na química orgânica. E um desses fatores é justamente a quantidade de carbono. No geral, quanto mais carbonos a substância tem disponível, maior vai ficando o ponto de fusão e de ebulição. Então, isso está corretinho. Porém, a quantidade de hidrogênio ionizável é a mesma. Eu disse, o que é o hidrogênio ionizável? É o hidrogênio capaz de se transformar em H+. E o hidrogênio capaz de fazer isso, quimicamente falando, ele está próximo ou ligado ao oxigênio. Então, é esse hidrogênio aqui que está sendo apontado. Então, esse hidrogênio aqui, que fecha essa fórmula, essa aqui e essa aqui, é um só. Os outros hidrogênios estão ligados ao carbono. Só que a ligação química entre carbono e hidrogênio, ela praticamente não tem polaridade. Então, ela não produz, não tem uma diferença de eletronegatividade grande o suficiente para produzir hidrogênio positivo. Ao contrário da ligação O-H, que é, além de superpolar, é ligação de hidrogênio, como força molecular. Assuntos que a gente também já abordou aqui. Então, se eu só tenho um hidrogênio cada um hidrogênio ionizável, o que vai acontecer? A molécula, essa acidez, ela tende a se distribuir pela molécula. O que isso significa? Que se eu tenho um hidrogênio ionizável para cada um, e só um, conforme a molécula aumenta de tamanho ou aumenta de carbonos, sem aumentar a quantidade de hidrogênio ionizável, a acidez ela vai se dispersar pelo tamanho da molécula. Ou seja, esse ácido aqui, o primeiro, o metanoico, ele é o ácido mais forte dos 3, porque ele tem um hidrogênio ionizável e ele é a menor molécula das 3 estruturas. Um carbono é menor do que 2 carbonos são menores do que 3. Ou seja, o ácido metanoico vai ser o ácido mais forte, e isso se confirma pelo valor de Ka, o próprio valor de Ka confirma isso. O etanóico vai ser o intermediário, lembrando que aqui os valores são dos coeficientes são próximos, né? Mas, 10 a menos 5 quer dizer que é 10 vezes menor que o 10 a menos 4. E aqui, continua 10 a menos 5, mas o módulo diminuiu. Caiu de um ponto, um coeficiente, né? O número aqui à frente. Caiu de 1,75 para 1,34.
Bom, então, em relação ao que a gente acabou de analisar, já vimos, então, qual que é o ácido mais forte. E também os pontos de fusão e ebulição. Vamos avaliar agora as proposições para fechar o nosso vídeo. Primeiro, o ácido propanóico é um sólido a temperatura ambiente. Por padrão, temperatura ambiente significa, em linhas muito gerais, 25 graus. Então, a 25 graus Celsius, o ácido metanóico, o primeirão, aliás, qualquer um dos três, né, seria líquido, né? Porque a 25 graus já passou do ponto de fusão do primeiro. Perdão, desculpa, eu estou lendo. Ácido propanóico, então, é o terceiro, desculpa. Mas ainda assim, eu acharia complicado, porque 20,8 já é inferior à temperatura ambiente. Lembrando que temperatura ambiente química, 25, por padrão, 25 graus. Já é maior que o primeiro. Então, não. Essa substância aqui já estaria líquido. Não. Então, esquece. 2. O ácido acético é mais forte que o ácido fórmico. Nesse caso, falso. Porque aí a força do ácido é medida indiretamente por Ka. O ácido acético é esse aqui do meio, ácido etanóico ou ácido acético, aquele do vinagre, que a gente dilui para produzir vinagre. Ele não é mais forte que o ácido fórmico. O ácido fórmico é esse primeiro. O ácido metanóico ou fórmico, sim, aquele das formigas mesmo. E o ácido acético é mais fraco que ele, porque tem o Ka menor. Falso também. Terceira, o ácido metanóico apresenta menor ponto de fusão devido à sua menor massa molecular. Essa vai ser a única correta, vai ser a terceira. Por quê? Ele, como ácido, é o mais forte dos três, isso é um fato. O Ka está aí para provar isso, além da discussão que já foi apresentada aqui no vídeo. Mas aqui a gente tem que levar em consideração ponto de ebulição. E eu já falei isso no começo da questão. Quanto mais carbonos as substâncias têm, o ponto de fusão aumenta e o ponto de ebulição também. E, no caso aqui, o ácido metanóico, que é o ácido fórmico, o primeiro da lista, ele tem a menor molécula das três, ou menor peso molecular, para quem quiser pensar assim também. Ou ainda, genericamente, a menor quantidade de carbono. Então, a correta aqui, para fechar o vídeo de hoje, é a questão. Da questão 7 ao item C. Apenas ela estará correta. Então, a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo e bons estudos para vocês. Até lá!